período de individualização do direito português, a justiça e o direito suprapositivo de influência romano-canónica, pela professora doutora Maria Emília Cortes Raposo. Boa noite a todos. Tenho que começar por agradecer ao meu estimado, querido amigo, o professor Martinho Vicente Rodrigues, ilustríssimo diretor deste nosso centro de investigação que tanto me satisfaz pertencer. O meu muito obrigada por esse convite. Os meus agradecimentos aos presentes, nomeadamente às senhoras doutoras aqui presentes também, que colaboram com o Sr. Professor Vicente Martinho Rodrigues e que tornam possível a organização e a materialização destes nossos encontros. Obrigada também àqueles que me acompanharam. Hoje trago aqui uma plateia que me é muito cara, colegas, familiares. Tenho o meu filho, um dos meus filhos, e tenho em Zoom alguns dos meus muitos alunos deste ano da Universidade Autónoma de Lisboa, a quem mando as minhas saudações também, e espero que lhes aproveite este nosso breve, já sei que não posso ultrapassar 30 minutos, eu trazia uma comunicação que certamente duraria 1h30 ou 2, que é o tempo das minhas aulas na universidade. Tentarei ser brevíssima, mas muito obrigada a todos, é um gosto, é sempre um prazer voltar aqui. Para não perdermos mais tempo, vamos então dar início a esta comunicação, que, como o senhor diretor e as pessoas aqui presentes já ouviram, se prende com o período da individualização do direito português. Isto porquê? Porque houve um período do direito português que não estava individualizado, aliás, remonta à fundação do território essa mesma individualização, já em 1149, mas até lá houve a noção de justiça e direito suprapositivo de influência romano-germânica. Daí também esta parte de influência do direito português estar a ser também ela integrada neste nosso tema. Bom, no que temos aqui a dizer sobre estas influências do direito português e este percurso do nosso direito no território português, tenho a dizer que é um período que, digamos, é normalmente classificado em 3 épocas. Ou seja, temos o período pré-romano, depois temos o período romano e o período pós-romano. Porquê fazer esta divisão das influências do direito em Portugal ou no território que hoje conhecemos como Portugal, mas que durante séculos se consignou apenas um pequeno território, o Condado Portugalense, mas que antes teve influências inúmeras de várias civilizações. E precisamente porque teve inúmeras influências de diversas civilizações, é que nós tabelamos precisamente este período, do período pré-romano, romano e pós-romano, tabelamos isto precisamente pelas influências máximas que o direito romano teve no território. O direito romano é um marco da evolução do direito em Portugal. E, portanto, temos desde logo o período pré-romano, onde a ordem jurídica era essencialmente pluralista. O que é que isto significa? Significa que a ordem jurídica, ainda que fosse organizada no território, era organizada com base em direitos, em costumes, em hábitos e em normas locais, afetas a determinadas comunidades que aqui habitavam no território, e que podemos, de certo modo, ilustrar conforme o mapa que está agora no ecrã, para podermos verificar a quantidade imensa de influências e povos que por cá passaram. Daí que a ausência de um conceito moderno de Estado e a ausência de um direito monista, ou seja, um direito que resulta da direção, da ordenação, da criação do próprio Estado, nesta época, coexistiam então fatores normativos de proveniência diversa, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Em toda a Europa e com incidência, naturalmente, também aqui no território aqui, português, e não só, aqui assim, que também o território que mais tarde viria a ser o território espanhol. Portanto, aqui, digamos, toda esta península que, digamos, foi povoada sucessivamente por vários povos. Existiu, portanto, aqui uma coexistência de fatores
a Península Ibérica foi muito permeável a esses fatores, e esses fatores normativos tiveram essa diversa proveniência. Existia assim uma heterogeneidade de fontes de direito, baseados, como referi, no costume, no direito prudencial. Aliás, o direito prudencial é um direito que mais tarde viria a dar lugar à jurisprudência, mas que durante não só o Império Romano, mas até no Império pré-romano, funcionava como se fosse efetivamente um direito prudencial. Direito prudencial que era o direito que emanava dos homens letrados, dos homens que pertenciam a uma gama, a uma condição superior e que eram os juízes, não é? Aliás, essa condição mantém-se até hoje. O juiz é aquele elemento, aquele cidadão que tem a seu cargo o poder decisório e que tem o dever e o poder de exercer o direito com prudência. Daí a jurisprudência. Juris é direito, prudência é a aplicação do direito com prudência. Neste momento em que estamos ainda na época pré-romana, naturalmente que não havia a delimitação da jurisprudência como a conhecemos atualmente. E por isso que havia, na altura, o costume e o direito prudencial, que eram, aliás, aplicados diretamente nos tribunais locais, não é? Isto porquê? Porque nós temos aqui uma confluência imensa de povos que tinham e exerciam, com base nesse direito prudencial, nesses costumes e nesses hábitos locais e nas regras que eram, aliás, criadas localmente, com base na cultura. Não nos podemos esquecer que o direito é exatamente isso. É a aplicação de forma determinada e até com a penalização, o castigo daqueles que não cumprem os hábitos e costumes que são afetos a uma determinada comunidade. Nós não nos podemos esquecer que ainda hoje a reminiscência do direito não é mais do que a obrigação da sociedade de respeitar os costumes que são transformados em lei e que são obrigatórios num determinado local e num determinado tempo. Portanto, o elemento temporal e o elemento local, não é? O espaço e o tempo são fundamentais para que o direito seja considerado aceite, obrigatório e seja respeitado pela comunidade. E, portanto, temos aqui um período pré-romano, não me vou alargar muito mais, vou tentar respeitar os tempos e, portanto, muito haveria para dizer sobre isto, mas vamos entrar já no período romano. No período romano nós temos, aliás em Portugal, temos umas influências manifestas, não é? São influências manifestas que se verificam no território e que são, aliás, patentes ainda hoje, com as evidências que existem, ruínas, cidades romanas que nos deixaram não apenas essas mesmas ruínas, mas palavras, a designação de alguns locais, e que temos aqui precisamente a indicação que a província, esta zona, consideremos aqui esta zona onde nos encontramos, a Península Ibérica, durante 6 séculos de romanização, registaram-se, portanto, esses momentos de desenvolvimento mais ou menos acentuado, mas que, naturalmente, essa romanização, com todas as suas regras muito elaboradas, não nos podemos esquecer que o direito romano é o direito que nos dá a base que ainda hoje nós seguimos na nossa legislação, e quando eu digo na nossa legislação, não me refiro apenas e só à legislação portuguesa, refiro-me também a todos os Estados que estão integrados no sistema romano-germânico, ou seja, romano de Roma, não é? E germânico pela influência posterior dos germanos, não é? Dos alemães. E, portanto, neste momento é, de facto, o nosso sistema. Mas estamos ainda no período romano, em que, naturalmente, a influência era só e exclusivamente romana, sendo certo que os povos que eram ocupados pelo Império, pelos romanos, também eles construíam o seu direito, elaboravam o seu direito, manifestavam o seu direito com base também em hábitos e costumes dos povos que eles próprios ocupavam. E, portanto, temos aqui 2 locais muito conhecidos entre nós, um de Mérida, em Espanha, que mantém ainda vestígios muito visíveis dessa influência romana, e temos Conímbriga, em Portugal, que também o demonstra. A língua latina, mais tarde, já no período medieval, veio impor-se,
veio impor-se como língua oficial e, como é evidente, muitas das designações das cidades que na altura tiveram a designação romana, eu faço aqui referência apenas pontual, uma ou duas, mas deixem-me fazer aqui o apelo à minha cidade, que é Beja, não é? No Baixo Alentejo, que os romanos, aliás, a cidade de Beja foi fundada pelos ibéricos no ano 400 a.C. E, portanto, ainda não tinha sido romanizada, é uma curiosidade, foi romanizada mais tarde, muito mais tarde, no século V, e passou a chamar-se Pax Julia. Ou seja, temos aqui este período romano que, mostra a influência que no território, o direito romano veio ter. Deixem-me dizer-vos também que neste período romano o direito teve um desenvolvimento colossal. O direito romano ainda hoje é considerado o direito que mais desenvolvimento teve no mundo ocidental, entenda-se, não é? Teve um desenvolvimento formidável. Os romanos tinham uma forma de organização, de criação, de análise do direito muito particular. Eles reuniam-se tal qual como nós nos reunimos ainda, ou seja, todas estas influências remontam até à atualidade, as suas influências são ainda visíveis, basta ver as nossas assembleias, não é? As nossas assembleias, sobretudo a Assembleia da República, que tem já uma configuração muito semelhante àquela que podemos aqui verificar, ou seja, era o Senado. O Senado acabava por ser uma espécie de fórum onde os romanos se encontravam, chamada Cúria. A Cúria era uma espécie de assembleia, era um edifício, como temos agora a nossa Assembleia da República, que é um edifício lindíssimo. Nesta altura havia a Cúria. A Cúria era precisamente o sítio onde os senadores se encontravam e constituíam-se em assembleia no Senado. Era o quê? Era um conselho de anciões, nomeadamente dominados pelos pater-famílias. Os pater-famílias eram aqueles que, na época romana, tinham a seu poder a organização familiar, a organização da comunidade, a organização do grupo, e viviam em clãs. O clã era, de facto, um reduto do próprio bonus pater-famílias. Aliás, uma designação que ainda hoje, atualmente, nós, quando queremos em juízo, ou na jurisprudência e na doutrina, ainda hoje, quando queremos identificar a conduta média do homem médio, a conduta equitativa, a conduta equilibrada, a conduta justa, a conduta que a sociedade considera adequada, aceite e que está pronta para considerar regular e, portanto, que aceita efetivamente, e ainda que alguma lei, porventura, contrarie essa atitude média, essa conduta média, a verdade é que ainda hoje, seja nas decisões judiciais, seja na doutrina, ou seja, nos estudos dogmáticos que analisam a lei, ainda hoje nós apelamos à conduta do bonus pater-famílias, ou seja, ainda hoje nós apelamos à conduta do homem médio, a conduta que nós podemos exigir a qualquer cidadão e que está ao seu dispor para mostrar que teve uma conduta ética, equilibrada e justa. E, portanto, isso veio da época romana. Veio da época romana, precisamente, veio do Senado. E no Senado, quem reunia eram os chefes dos clãs, claro, naturalmente, de origem romana, era a elite social e eram os cidadãos distintos, ou seja, as pessoas que tinham a seu cargo as funções políticas, sociais e económicas e que se distinguiam dos demais cidadãos e, sobretudo, se distinguiam dos outros povos que, ainda que habitassem Roma ou o Império Romano, não tinham assento no Senado. Só para dizer que, se verificarmos pelas imagens, ficamos com uma ideia muito clara que o Senado era um local de justiça, de igualdade, de parceria e de equidade. Tanto que verificarão que as togas são todas iguais e têm a faixa púrpura. E, aliás, havia um anel, que era o anel senador, ou seja, eles muitas vezes assinavam com o timbre do próprio anel. Os senadores tinham calçado igual e diferente do resto da população. É curioso que tinham funções e até a indumentária era muito particular porque os distinguia dos demais cidadãos.
e demonstrava o poder que tinham no seio da sociedade. Portanto, o Senado era justiça, o Senado era direito, o Senado era decisão. O que é que os senadores faziam? Os senadores elaboravam leis, criavam decretos e, junto do imperador, influenciavam as suas decisões. Aliás, os próprios senadores tinham como função não só gerir grande parte dos negócios do império, como geriam a própria sociedade limitada à família. E, portanto, o bonus pater familias dominava cada família, sendo que a família era constituída pelos filii, ou seja, os filhos, pelas mulheres, que infelizmente para todas nós na altura não tinham grande expressão, e pelos escravos, não é? Tanto que nós sabemos que a figura contratual que nasceu na época romana, é a figura contratual que era feita e se restringia apenas a ser celebrada. O contrato era um meio de decisão, um meio de negócio, um meio de evolução do direito, reservado apenas e só aos bonus pater familia. Ou seja, as senhoras, os escravos não tinham capacidade negocial nem poder para exercer o negócio. Só para vos dizer que não havia lei escrita para a classificação dos contratos, não havia lei escrita para as cláusulas contratuais. Porquê? Porque eram celebrados entre os bonus pater familias, que representavam eles mesmos a justiça, a igualdade, a ética e o cumprimento estrito daquilo que era celebrado. Portanto, não havia direito escrito, nem era necessário. Aliás, mais tarde, a compilação do direito escrito vai ser feita já no período mais recente. E quando eu digo mais recente, estou a falar da época medieval, obviamente, porque não se esqueçam que nós estamos na época romana, que começou antes de Cristo, não é? Começou séculos antes de Cristo. Começou 300 e tal, 389 antes de Cristo. E quando vai ser compilada, já com a influência do direito romano, vai ser compilada, sim, sobretudo pelos eclesiásticos, que ficaram encantados e enamorados com o direito romano, tal era a sua perfeição, e vão ser eles que vão fazer, através daquilo que é criado nas universidades, sobretudo em Bolonha, vão fazer a compilação do digesto, portanto, do direito justinianeu, do Código Justinianeu, que não é mais do que uma quantidade imensa de documentos, de leis, de normas e de costumes romanos. O que é que o direito romano nos deixou de importante e que ainda hoje, atualmente, nós podemos encontrar? Os institutos jurídicos, que eram, aliás, na altura já muito utilizados, o Instituto da Compra e Venda, o Instituto da Troca, o Instituto da Governança. Ou seja, quando eu falo de institutos, não estou a falar de prédios e não estou a falar de instituições como as vemos hoje, não é? Estou a falar de institutos jurídicos. As regras relativas à propriedade, muitíssimo importantes na época romana, que ainda hoje preservamos. Os próprios direitos reais, os direitos, para quem não sabe, os direitos reais são os direitos das coisas, o direito que incide sobre as coisas, que era denominado res. Res é coisa. Por outro lado, também o direito contratual, a boa-fé, a conduta do homem médio, o tal bonus pater familias. Ou seja, é aqui com o direito romano que começa a nascer e é aplicado daí o valor considerado imensurável do direito romano, porque é com o direito romano que se começa a integrar na apreciação do direito positivo a noção de razão. Ou seja, a razão associada ao direito positivo, porque o direito positivo, que é o direito criado pelo homem, ao qual se contrapõe o direito divino, que é de inspiração divina e que nos dá depois, mais tarde, o direito natural, não é? Esse direito divino, que é um direito absolutamente transcendente, resulta de Deus, está nas Sagradas Escrituras, portanto, no Novo e no Antigo Testamento, opõe-se precisamente ao direito positivo e não tem nada a ver com a razão. A razão, a lógica, é integrada, sim, no direito romano. Mais tarde, temos, portanto, estes institutos. Estes institutos formam aquilo que vem ser chamado o ius commune. O ius commune foi, ao fim e ao cabo, a unificação do direito, baseado precisamente nos textos de direito
e que vão ser aplicados até hoje no nosso ordenamento jurídico. Portanto, temos aqui uma difusão do direito romano justinianeu e as obras dos glosadores, que não eram mais do que comentadores das normas romanas. Não nos podemos esquecer que estamos na época romana e mais tarde a seguir na época medieval, e é nessa altura, na época medieval, já no século XI, que começa de facto a renascer este direito romano de aplicação a todo o território e a toda a Europa. E, como é evidente, também na Península Ibérica. Ainda que na Península Ibérica a sua aplicação visível seja muito mais tarde, já com Dom Fernando, mas a verdade é que também assim teve influências no território, ainda que menores que no resto da Europa. No resto da Europa começou-se então, neste período medieval, estamos então no século XI, começaram a surgir universidades. A primeira foi em Bolonha. Houve uma bula papal que de facto criou esta universidade e foi o início dos estudos do direito romano através das glosas. Para que tenham conhecimento, as glosas eram, digamos, estudos de comentário, de transcrição dos textos romanos do direito justinianeu, ou seja, é direito justinianeu porque foi Justiniano que tentou fazer a compilação, ou seja, criar documentos, códigos que viessem preservar para as comunidades atuais, século XI, e também para as comunidades vindouras, este direito que ainda hoje tem uma influência muitíssimo grande em Portugal. Em toda a Europa são criadas universidades, como estamos no período medieval, também surgem as escolas monásticas, diocesanas, municipais, reais, e em Portugal foi fundada um pouquinho mais tarde, já em 1290, com Dom Dinis, a Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa teve a bula papal de Nicolau IV e nesta universidade em Portugal começou-se por estudar os estudos gerais, ou seja, não havia ainda uma separação das várias ciências e das várias matérias que a ciência nos proporciona, como temos hoje, não é? Nós hoje na universidade temos estudos, digamos, de informação, de criação, de comentário, estudos opinativos, estudos demonstrativos do direito, espalhados por uma quantidade muito grande de ciências. Ou seja, a ciência já não é a ciência é o conjunto das várias ciências que vamos estudando ao longo do período. Ora, aqui não, tínhamos apenas uma ciência, ou seja, tínhamos os estudos gerais, que foram, aliás, integrados na universidade a partir da teologia, porque estamos na época medieval em que o direito e a justiça se confundem e a religião tem um peso decisivo, precisamente aqui no território e em todo o território europeu. A Igreja dava esse suporte, a Igreja romana também existiu, ou seja, quando nós falamos do direito romano, falamos também das influências que a Igreja teve no direito romano, e o direito romano acabou por também ele ir beber ao direito, ou seja, o direito canónico, perdão, foi também ele beber ao direito romano e que veio criar algumas regras, sobretudo no que diz respeito ao direito positivo. Este suporte da Igreja romana, que fundamentava a educação dos juristas na altura do período medieval, foi um apoio que foi dado precisamente aos monarcas da altura e que fez com que muitos monarcas vissem neste direito romano uma forma de ultrapassarem e até de limitarem os bloqueios feudais que muitas vezes resultavam do próprio senhor feudal local, que criava as suas regras, criava os seus tribunais, fazia a sua própria justiça, a par daquilo que as comunidades e as autoridades eclesiásticas também faziam. Portanto, os estudos do direito romano foram, aliás, uma ajuda para consolidar
o poder real que também ele se verificou, se implantou e teve uma evolução na época medieval. Portanto, houve uma grande tendência, um grande esforço para sistematizar esses textos, as normas e os institutos jurídicos, para além do método da glosa. Deixem-me dizer-vos que o método da glosa era um método que era feito por estudiosos, que eram juristas, que eles depois mais tarde vieram a auxiliar a monarquia, precisamente na elaboração das leis e dos decretos reais. Portanto, o contributo, digamos, do direito romano teve também ele uma influência do direito canónico, precisamente com base nesses costumes locais e nas escolas que mais tarde também abriram, nomeadamente a escola de Bártolo, a par das escolas dos glosadores que surgiram por toda a Europa, que estudaram e demonstraram precisamente essa evolução. Deixem-me dizer-vos também que nesta altura da Idade Média, digamos, este direito canónico e a sua importância criaram e determinaram as fontes efetivas do direito que passaram a ser estudadas. E temos desde logo aqui, nesta altura da Idade Média, os decretos e as cartas decretais, que eram, ao fim e ao cabo, de origem papal, eram epístolas pontifícias que são, digamos, resultado da iniciativa direta do Papa. Isto tudo porque não nos podemos esquecer que o direito canónico, no que diz respeito à sua materialização, resulta das Sagradas Escrituras e resulta também daquilo que na altura era designado como direito humano, ou seja, os costumes e as normas jurídicas canónicas. E havia várias, ou seja, esse direito humano que foi materializado de forma muito clara para aplicação territorial. Podemos encontrar decretos dos pontífices, leis dos concílios, as concordatas e a doutrina e jurisprudências canónicas também, além de normas jurídicas canonizadas que tinham uma origem positiva, tinham uma origem até romana, mas que eram canonizadas, ou seja, aceites e consideradas, digamos, adequadas para serem aplicadas. Por isso, temos aqui que a partir do século XII, na Península Ibérica, temos uma influência manifesta, temos uma organização das normas, nomeadamente em coletâneas, claro, coletâneas de direito canónico, porque não nos podemos esquecer que estamos na época medieval, em que a Igreja tem uma proeminência absoluta, ainda que haja o aproveitamento das tais regras de direito romano, que foram, de facto, adaptadas, estudadas e que se mantiveram até à nossa atualidade, como temos vindo a dizer. E temos aqui várias, digamos, coletâneas. Temos o Decreto de Graciano de 1140, que foi feito em Bolonha, que é considerado o mais antigo. Temos as decretais de Gregório IX, Papa, não é? Temos depois na Península Ibérica também a aplicação do direito canónico, e quando eu falo da aplicação do direito canónico não me refiro apenas aos tribunais eclesiásticos, refiro-me também aos tribunais civis, portanto aos tribunais reservados a todos os cidadãos. Isto porquê? Porque havia na sociedade, dada a diferença entre os cidadãos, havia cidadãos que não podiam ser julgados em tribunais civis, ou seja, tinham que ser julgados apenas e só em tribunais eclesiásticos. Estou a falar, por exemplo, do rei, estou a falar, por exemplo, dos monges, não é? E, portanto, havia na sociedade uma distinção colossal entre os cidadãos. O direito canónico, com os seus tribunais eclesiásticos, teve uma importância decisiva, e o direito canónico foi de tal maneira importante que mesmo nos tribunais civis teve uma aplicação direta, ou então era considerado direito subsidiário, ou seja, à falta de legislação adequada civil, recorria-se sempre subsidiariamente ao direito canónico. E, portanto, temos a criação de um corpo de normas de direito comum, sempre de raiz romana, mas também de grande influência canónica. Daí nós falarmos do direito romano-canónico, com forte influência, quer de uma época, quer da outra época. Aliás, temos aqui
no ecrã a influência de Roma em todo o mundo ocidental da altura, e vemos como enorme foi esse império. E, portanto, é natural que tenha tido uma influência decisiva em todos os países onde houve esta presença. É natural que o direito de todos esses Estados que estão aqui representados ainda hoje tenham algumas reminiscências desse direito, quer canónico, quer romano. Temos, por isso, nesta altura, as fontes de direito que vão beber, sobretudo, ao direito canónico, sempre com a tal influência romana, e temos as fontes essendi e as fontes cognoscendi. As fontes cognoscendi são as fontes que dão a conhecer, daí cognoscendi, dão a conhecer o direito. E ainda hoje nós falamos nesta codificação, que é uma codificação muito antiga. Temos várias coletâneas de Dionísio, Spana, temos os decretos de Graciano, de 1140, e depois temos as fontes essendi, ou seja, aquelas fontes que já não servem para conhecer o direito, servem para formar o direito. São as fontes essendi, formam a essência do direito. E, portanto, estas fontes, que são, na altura, as Sagradas Escrituras, temos aqui as influências que nas Sagradas Escrituras e no resto, digamos, da organização territorial, aparecem na Idade Média. Temos o costume, a doutrina, os decretos, naturalmente, do Papa, e as decretais, também elas do Papa, por questões que lhe eram colocadas, enquanto os decretos já eram normas, eram regras que o próprio Papa, com o seu conselho, o Conselho de Cardeais, criava ab início, não é? Criava de raiz. E, portanto, temos aqui várias dessas representações. Temos o decreto de Graciano, já referi, e que mais tarde veio a criar um ius novum, ou seja, uns princípios de harmonização da lei que foram criadas ab início precisamente porque este direito, ainda que tenha tido a influência romana e a influência católica, neste caso canónica, acabou também por ser o advento da criação de leis novas. E, portanto, há uma quantidade imensa de leis novas que ainda hoje se aplicam e que podemos ver aqui em concreto com o princípio da harmonização da lei. Quando atualmente estudamos a lei, falamos ainda hoje no princípio da harmonização da lei. A lei tem que ser um instrumento harmónico, tem que ser um instrumento de consensos, tem que ser um instrumento que não cause na sociedade perplexidades, injustiças, ainda que essas injustiças sejam muito discutíveis, não é? Porque a justiça é um conceito que não é um conceito fechado, não é um conceito único. A justiça é a justiça que os homens determinam para um determinado momento, para um determinado espaço e para uma determinada cultura. Por isso é que muitas vezes, em estados em que se aglutinam diferentes culturas, é frequente nós verificarmos que há camadas da sociedade que considera as leis daquele local injustas. Porquê? Porque são oriundas de outras influências, de outros costumes, de outras latitudes. E, portanto, é natural que quando se encontram num determinado espaço, considerem as leis injustas. Mas a lei da harmonização ainda hoje existe. Para além desta, a aplicação das leis especiais e afastamento das leis gerais. As leis especiais são as leis que são determinadas para uma determinada realidade, para um qualquer evento, para uma qualquer situação, para um caso que é especial, ou seja, que foge da generalidade, e por isso faz-se uma lei especial. E essa lei especial, naturalmente, pela sua especialidade, pela sua determinação, pela sua individualidade, não pode seguir a regra geral. Por isso é que a lei é perfeita, porque a lei não só trata todos da mesma maneira, como ainda consegue ir àqueles que são especiais, àqueles que são diferentes, e aplicar-lhe uma lei diferente para que todos eles tenham igualmente a possibilidade da justiça. Porque, por isso mesmo, é que a justiça é o tratamento de todos da mesma maneira, mas dando a cada um aquilo que é seu. Ou seja, aquilo que é a sua necessidade, aquilo que é a sua conduta, aquilo que é o crime que praticou e a pena a que tem direito. Por isso é que se punem os crimes sempre de maneira diferente.
mesmo que os crimes, à luz da sociedade e de uma avaliação genérica e superficial, muitas vezes nos pareçam iguais. Mas não são iguais. Por isso é que a lei diz que o crime X se aplica com a pena de 5 a 10 anos. Então, porquê é que o mesmo crime se aplica, se é o mesmo, se aplica de 5 a 10 anos? Porque há uma avaliação do caso. Há uma avaliação das características de cada um. Por isso é que a lei é perfeita. Porque consegue também ir a essa avaliação, a essa especialidade e dar a cada um aquilo que é seu de acordo com a sua motivação, a sua conduta e aquilo que merece. Por isso, temos aqui a lei especial e o afastamento da lei geral, temos a lei posterior derroga a lei anterior, que é precisamente procurar na sociedade. A lei posterior derroga a lei anterior, porquê? Porque acontece que a sociedade, também ela, vai sendo mudada, vai tendo a sua criatividade, vai tendo a sua evolução e, portanto, a lei também ela vai mudando. Aquilo que é crime numa época pode deixar de ser crime noutra. Aquilo que é censurado socialmente numa época pode deixar de ser censurado na outra. E, portanto, faz sentido que a lei altere. Mas mesmo assim poder-se-á dizer, então vamos encontrar na mesma situação, na mesma cadeia, quiçá, uma pessoa que é punida com um determinado número de anos e outra que é punida com outro número de anos para o mesmo crime, só porque de repente a lei mudou? E a lei diz-nos que o crime que agora é punido com 20 anos, antes, vamos supor, era 25, por acaso é o contrário, não é? Mas vamos admitir que alguém é punido com 20 anos, está na cadeia a cumprir 20 anos e de repente alguém chega lá para cumprir, por exemplo, 10 anos. Será que aquele que lá está tem que cumprir 20 anos e vai verificar que alguém lá chega, que está na mesma cela, um cumpre 10 e o outro cumpre 20, para o mesmo crime? Ora, a própria lei tem solução para estas situações, como é evidente. Ou seja, se nós despenalizamos, então não faz sentido manter preso alguém cujo crime a sociedade já considera de um valor menor. E, portanto, o mais natural é que saiam os dois ao mesmo tempo. Ou, se calhar, aquele que já lá está já sairá até primeiro. Por isso, porquê? Precisamente porque a lei diz que lei posterior derroga a lei anterior. Agora, não nos equivoquemos, porque há situações em que temos que verificar a situação para sabermos se de facto sai ou não sai da cadeia, porque pode acontecer que não se verifique essa situação, precisamente se for ao contrário, não é? Se for não a diminuição, mas o aumento da pena. Ou seja, alguém que está preso 10 anos por um crime e chega lá alguém que é preso por 20 anos pelo mesmo crime. Perguntávamos então, o que está preso com 10 vai então cumprir 20, não é verdade? Porque agora houve um aumento da pena. Não, de facto não. Porquê? Porque a lei também é perfeita nessa qualidade. Ou seja, a lei não frustra expectativas. A lei não altera aquilo que os cidadãos esperam dela. Porque a lei é a aplicação do direito num determinado tempo e espaço. E como é aplicada num determinado tempo e espaço, alguém que já está a cumprir 10 anos praticou aquele crime na expectativa dos 10 anos, não 20. Portanto, não vai aumentar para 20. Aquele que lá chega, sim, irá a cumprir os 20. E aí sim vamos ter dois indivíduos, pelo mesmo crime, a cumprir, de facto, penas diferentes, precisamente porque a lei, com a sua equidade, com a sua justiça, alterou e vai nunca prejudicar, digamos, a parte mais fraca, que neste caso é o condenado. Portanto, temos estas regras que ainda hoje se aplicam e que remontam precisamente a este período. Portanto, temos que dizer que as normas religiosas tiveram sempre um papel significativo na formação do direito civil português, refletem os tais valores e crenças da sociedade e que, digamos, acabam por interferir na lei através da moralidade, da legalidade, da incorporação de valores religiosos na própria lei civil e na cooperação que houve entre o Estado e a própria Igreja Católica. Isto só para vos dizer que ainda hoje nós temos na nossa lei, cada vez menos é certo, mas temos na nossa lei reminiscências precisamente dessa moralidade e dessa legalidade que advém, digamos, das regras religiosas e dos valores religiosos. Não vale a pena dissecarmos aqui muitas destas situações, não temos tempo para isso, mas pensemos, por exemplo, nas regras sobre o casamento. Pensemos, por exemplo, nas regras sobre a organização familiar e vemos claramente que no nosso espectro jurídico temos uma influência decisiva do direito canónico e da forma como isso sempre foi
digamos, aplicado no espectro jurídico português. Portanto, temos várias influências, sempre em resultado dos estudos que foram feitos, das escolas de Bolonha e dos glosadores. Temos aqui estas influências de alguns juristas muito importantes na altura, que tiveram um contributo para precisamente essa autonomia, fizeram esses estudos sistematizados que aqui já tivemos a ver. O método era de facto a glosa, como já falámos há pouco, que eram, como dissemos, instrumentos de trabalho dos juristas, que faziam comentários, simplificaram os textos manuscritos e que foram, ao fim e ao cabo, o embrião da doutrina em Portugal. O expoente máximo desse direito que ainda hoje se aplica, como disse também há pouco, é o Código de Justiniano. Esse código foi um código que teve, digamos, sempre um estudo detalhado. Esse estudo já vos posso mostrar que iniciou-se depois de Cristo em 529 a 539, foi, digamos, foi uma iniciativa daquele imperador, do Justiniano I, e que acabou por condensar, criar, digamos, num estudo imenso, fez, digamos, o apanhado de uma série de códigos. Portanto, codificou esse direito romano e fez o Corpus Iuris Civilis. Ou seja, o Corpus Iuris Civilis não foi mais nem menos do que o aglutinar, a condensação, o estudo e o apanhado de todas as leis civis da altura romanas e que estão divididas, digamos, na pandectas, nas novelas, nas institutas, formaram ao fim e ao cabo o digesto, não é? Aquele digesto que nós todos ouvimos falar, sobretudo os juristas. O Corpus Iuris Civilis, portanto, inclui isto que acabei de dizer. Alguns, no caso dos institutas, eram considerados na altura manuais escolares. Não se esqueçam que quando se faz o estudo de uma época, procuram-se todos os escritos, e até os manuais escolares utilizados na altura serviram para colaborar, para ajudar à condensação e à compilação dessas normas romanas. O digesto, então, o mais conhecido, eram fragmentos da jurisprudência clássica, não é? A chamada iura. O Código Pandectas também eram constituições imperiais, e as novelas já foram, depois do ano 535, também por Justiniano. Temos então aqui, digamos que uma quantidade imensa de influências que no território português já vimos que tiveram, de facto, uma importância decisiva. Temos, portanto, para condensar aqui um pouco as influências no território, as leis costumeiras, aquelas que vinham de trás, até de antes da época romana, passaram pela época romana e seguiram para o período posterior, não é? E mais, digamos que estas leis costumeiras serviam muitas vezes para criar os próprios municípios. Foram as leis costumeiras que deram aso à criação dos municípios. Aquilo que nós hoje consideramos os municípios não eram mais do que iniciativas da própria comunidade, que nada tinham a ver com o rei, nada tinham a ver com os senhores feudais, mas que eram as comunidades locais que, com o aumento do território, com a conquista do território, não nos podemos esquecer que o aumento do território deu aso à criação de vários grupos, de várias aldeias, de várias vilas, de várias cidades, e que os municípios tiveram que se autorregular. Eram conjuntos de cidadãos que se juntavam precisamente para regular as suas próprias necessidades, as suas próprias práticas, e que não aguardavam a feitura das leis, nem pelo poder eclesiástico, nem pelos senhores feudais, nem tão pouco pelos monarcas. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que na época medieval os monarcas estavam muito mais preocupados na expansão do território do que propriamente em regular as várias comunidades que, entretanto, iam sendo construídas e iam povoando o espaço. Daí terem nascido, sim, algumas normas de povoamento. Aliás, os municípios, se certamente consultarmos as bibliotecas dos municípios, encontramos com toda a certeza leis de povoamento. Precisamente porque eram as leis que exigiam que as pessoas se unissem para criar os espaços, mas também eram normas que eram criadas localmente.
E eram criadas localmente e através também de tribunais locais, em que o juiz, o tal direito prudencial, aplicado pelo juiz, era também ele local. E porquê é que era um direito prudencial e aplicado localmente? Porque os negócios, o mercantilismo, a necessidade das trocas comerciais, que eram normalmente desenvolvidas de forma regular, até muito ativa, junto sobretudo aos mares, aos rios, daí que as cidades ribeirinhas e as cidades junto aos mares, como Lisboa, Porto e também como Métula e outras junto aos rios, tivessem uma dinâmica fundamental de negócio. Então era necessário que localmente existissem tribunais que rapidamente dessem resposta às necessidades, às trocas comerciais e aos problemas que surgiam precisamente nos contratos, que surgiam precisamente dos litígios, das questões que opunham os mercadores. Portanto, não era praticável aguardar que fosse o rei ou o senhor eclesiástico, que andavam muitíssimo mais preocupados com as guerras santas, que viessem regular localmente cada uma dessas dinâmicas de comércio locais. Daí que as leis costumeiras tiveram uma influência importantíssima. Depois, com as ordenações afonsinas, um pouco mais tarde, já século XV, e manuelinas, século XVI, essas já sim, digamos, deram mais importância e foram, aliás, o desenvolvimento significativo das normas jurídicas, que refletiam a evolução já sempre, naturalmente, com a influência e tradições românicas e canónicas, mas que traduziam já algum poder legislativo real. Por outro lado, e agora saltando um pouquinho mais até à atualidade, não é? Temos, isto porquê? Porque desde o século XVI até ao século XIX-XX não tivemos, digamos, grandes influências externas. Foi, aliás, o momento em que se começou a ter uma produção legislativa mais significativa no território, sempre com a tal influência romano-canónica. Temos o Código de 1877, que já veio trazer uma outra influência, a influência francesa. Dir-me-ão, mas a francesa porquê? Bom, não nos podemos esquecer que nós, aliás, somos fruto, não é? A nossa nacionalidade é fruto de um cavaleiro francês, não é verdade, senhor professor, eminente professor de História? Foi um francês e uma espanhola que deram origem aqui ao nosso território, não é verdade? E, portanto, as nossas influências francesas foram abissais, não é? E, aliás, tivemos também aqui assim a ocupação e tivemos a influência francesa no território de uma maneira muito evidente. Daí que o nosso Código de 1877 já tenha, para além do direito canónico e do direito romano, tenha tido já, digamos, uma influência francesa. Depois, temos as ordenanças, ou se quiserem, as ordenações de unificação das leis de Portugal. Bom, estas ordenações das leis em Portugal acabaram por desempenhar um papel crucial no sistema jurídico português e vieram clarificar as normas no território, ou seja, essas codificações sempre com o marco romano e canónico, essas ordenações afonsinas de que estávamos a falar, e manuelinas, integravam, portanto, as normas que ainda hoje, muitas delas, regulam a nossa lei. E, portanto, quer todas as influências liberalistas que vieram mais tarde para o território, já estamos a falar do século XVIII e século XIX, temos depois origens várias que vieram influenciar a feitura, a interpretação, a alteração da lei e até os nossos hábitos e costumes. Não nos podemos esquecer que nós somos dos países da Europa, quiçá aquele mais semelhante em hábitos e costumes, precisamente à Inglaterra, ao Reino Unido. Dizem que nós não somos tão à vontade, digamos, tão liberais como os espanhóis e não somos tão formais como os ingleses. Andamos ali, digamos, entre uns e outros, mas a verdade é que nós somos muito formais. E somos muito formais precisamente pelas influências que a Inglaterra também teve sobremaneira no território, não é? E
e é verdade que tiveram, porque reparem que este nosso hábito de querermos todos ser doutores, doutorados, sermos presidentes de alguma coisa, sermos sempre o marco fundamental de uma qualquer época, é próprio do direito português, é próprio dos hábitos portugueses, é próprio da conduta e da capacidade que nós temos de querer sempre o melhor. Portanto, eu não sou contra os títulos, acho que os títulos são fantásticos, têm um valor relativo. Têm um valor muito relativo, porque aquilo que tem um valor substancial não é o título, é a ação, é a conduta, é a ciência, é o estudo, é o desenvolvimento, é o conhecimento. E os títulos vêm como um prémio disso. Por isso é que nós gostamos muito. Senhor professor, doutor, aliás, aqui ao meu lado tenho um ilustríssimo e, portanto, que já não precisa de dar provas, já deu todas as provas, e é um prémio que nós damos aos nossos ilustres, tratá-los pelos títulos. Ora, como sabem, no resto da Europa isso não existe. São todos senhores e senhoras. Os únicos que são doutores são os médicos. E, portanto, nós ainda mantemos essa reminiscência da elevação dos títulos. Mas isto faz parte da nossa conduta, faz parte da nossa procura pelo melhor. Portanto, isso não tem que nos envergonhar. E isso, aliás, é essa nossa forma mais formal, se quiserem, mais pragmática de funcionar, tem também algumas origens nas influências, digamos, inglesas. É claro que depois esta evolução com o advento do liberalismo veio trazer para o direito um individualismo e um racionalismo evidentes. Os novos códigos, aliás, enfatizam exatamente a importância do indivíduo e da razão na legislação. Digamos que começa a haver, na época liberal, uma crítica à origem divina do poder. O poder passou a ser considerado um poder que advém dos cidadãos e não de Deus. Portanto, há aqui uma tentativa de substituição do absolutismo pela relação de compromisso entre governantes e governados, ou seja, a noção de contrato, mas de contrato social, não é de contrato de compra e venda, é o contrato social. Eu voto em ti para que tu representes os meus interesses e da minha classe e sejas o líder da alteração legislativa que vai promover o meu país, promover a minha classe e elevar-nos como povo. Por isso é que eu voto em ti. Este é o meu contrato. Eu dou-te a minha confiança e tu dás-me o teu trabalho. E dás-me o teu empenho. E dás-me a tua competência. Porque eu não sou competente, porque eu sou povo. E como eu sou povo, tenho que arranjar alguém elevado para que, em meu nome, estabeleça esses limites e procure o desenvolvimento e a promoção do meu país e dos indivíduos. E, portanto, começou a haver aqui, nesta altura, precisamente, o afastamento do direito natural, o afastamento do poder divino. O poder divino foi relegado para, digamos, os tribunais eclesiásticos, foi relegado para uma condição não menor, mas para uma condição paralela ao direito civil. O direito civil passou a ser o direito que se aplica aos cidadãos. E o direito divino, a chamada lei natural, o direito natural, acabou por ficar, digamos, reservada para algumas situações muito concretas. É claro que temos que dizer que o direito natural não foi afastado da nossa lei. Aliás, já falaremos um bocadinho mais à frente sobre isso, para eu não me alongar muito, mas o direito natural ainda existe de uma maneira muito clara na nossa lei positiva. Nesta altura, 1867, temos por isso as influências do Código Napoleónico, mas subsistem, apesar de tudo, os elementos da tradição romana e canónica, como estávamos ali a ver, sempre para enriquecer a base legal do nosso direito. Portanto, o direito, nestes chegados aqui, passou a ser um produto da razão, não é? Portanto, todos os homens têm as mesmas necessidades e a razão acaba por ser o ideal que todos devemos prosseguir e todos devemos agir de maneira a não limitar a liberdade dos outros, a não limitar a condição dos outros, sempre a gozarmos todos de iguais faculdades e direitos. Portanto, o ideal da justiça é agora concebido pela razão humana e as normas definidas acabam por ser como um fim prático para regular as ações livres dos homens, de harmonia, naturalmente, com os ideais da razão. Deixem-me dizer-vos que
Em relação ao entendimento atual do direito como ordem e como justiça, temos que dizer que a razão que existe é uma razão que é contida no direito positivo, mas que essa mesma razão não inibe, não isenta o homem da sua responsabilidade e exige razoabilidade, ou seja, a recuperação do bonus pater familias. E, portanto, ordem é igual a respeito pelas normas e a justiça é, de facto, igual a direito. Ainda que uma justiça igual a direito, mas o direito não é obrigatoriamente justiça. Isto porquê? Porque a justiça, como começámos por dizer, é dar a cada um aquilo que é seu. E é vontade constante da lei e, portanto, da sociedade, é adaptar a conduta de cada um a uma determinada ordem jurídica. É claro que o poder tem a seu cargo impor essa mesma justiça, impondo as regras. Essas regras são as normas jurídicas, portanto, as regras jurídicas que nos obrigam a todos da mesma maneira e que, digamos, têm uma faculdade que é a coação, precisamente para nos obrigar a respeitar todos os cidadãos da mesma maneira. O novo Código de 1966, muito mais atual, portanto já século XX, vem ter também ele, para além das tais e sempre influências romanas e canónicas, vem agora adicionar mais um elemento que é o elemento alemão, ou seja, a influência alemã. E, portanto, há aqui, já no século XX, com o novo Código Civil de 1966, um afastamento do modelo francês. E, portanto, a própria Universidade de Coimbra vem refletir e vem valorizar o modelo alemão. O modelo alemão mantém-se até hoje, por isso é que o nosso sistema é o sistema romano-germânico, é o sistema a que pertencemos ainda hoje, ao contrário do sistema anglo-saxónico, não é? Que é de aplicação no Reino Unido e, portanto, nos países da sua influência, e o direito alemão veio ganhar aqui uma proeminência considerável, mas ainda assim não houve o afastamento do direito romano e do direito canónico. Tenho a dizer também, para concluir, que podemos afirmar então, sem sombra de dúvidas, que o direito canónico constituiu as bases sólidas da individualização do direito português, que a noção de justiça contém fortes influências desses períodos, ou seja, românicas e canónicas, as influências, e que estão ainda expressos nos nossos princípios. Quer o direito natural, quer o direito positivo, mantêm-se, portanto, atuais até hoje. E muito obrigada a todos pela vossa atenção, as minhas desculpas, provavelmente, por me ter alongado um bocadinho a mais do que deveria. Muito obrigada.